Veja que Deus não queria criar mulher. Sabia que Deus queria que... Olha o que eu vou colocar aqui. Coloca um corte aí que vai ser importante. Hein? Isso parece meio misógino falando isso, mas é uma explicação. Mas é verdade. Deus não queria criar mulher. Chora, tá? Poupa as lágrimas às mulheres cristãs por aí, mas é verdade. O que acontece? Deus criou o homem e queria que o homem encontrasse entre os animais uma fêmea para ele. Sabia disso ou não? Não vi essa versão. Entre os animais, tipo Entre os animais, exatamente. Tanto é... Zoofilia na Bíblia. Sim, zoofilia completa, total e plena. Aí você vê, é só você perceber. Adão, por exemplo, quando ele estava sozinho, ele deu nome primeiro aos animais. Ele foi dando nomes. Tal. Só tinha animais. Não tinha mais nada. Não tinha mulher. Aí a Bíblia deixa bem clara um versículo que diz assim, ó. E Adão não encontrou uma fêmea idônea para estar ao seu lado como companheira. Mas peraí, se só tinha animais, se ele não encontrou é porque ele procurou, mas não encontrou. Então, diz a Bíblia, uma expressão meio que então, como se fosse Deus desse um estalo. Então fez o Senhor Adão dormir, pegar no sono, e tirou uma de suas costelas e dali fez uma mulher. Aí Adão disse assim, olha a expressão dele agora. Agora sim, Senhor, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Certo? Então quer dizer, quando ele fala essa expressão, agora sim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, a ideia que dá era que Adão estava procurando entre os animais uma fêmea, idônea, para que pudesse estar com ele, mas não encontrou. Então Deus fez a mulher para o prazer do homem. Tanto é que a mulher é uma extensão do homem. Ela não foi criada igual a Adão. Ela foi criada como uma extensão. Tanto é que quem deu o nome de Eva não foi Deus. E não foi Eva que escolheu, disse, Senhor, eu posso escolher o meu nome? Não. Foi Adão que deu o nome para ela. E outra coisa bizarra foi quando a mulher agora foi receber, por causa do fruto proibido que ela comeu, ela foi receber a recompensa dela. E Adão recebeu a recompensa dele, trabalharás do suor, do teu rosto, papá. Recompensa ou não, maldição? Eu digo a maldição, no caso. A recompensa no sentido... ironicamente. Ironicamente. A recompensa ruim, no caso, entendi, né? Então, o que acontece? E aí, a mulher, ele deu uma condenação horrível. Primeiro, darás à luz com dores. Com dores. E não terminou por aí. Poderia parar, tá bom, né? Mas não. Ele falou, a tua vida e a tua liberdade será dominada pelo teu marido. Quer dizer, vida e liberdade. Eu faço direito. Então, juridicamente, nós temos duas maiores propriedades na humanidade. Chama-se liberdade e vida. É o que você tem. E essas duas coisas Deus tirou da mulher e deu na propriedade do homem. Falou, tá aqui, ó. Isso aqui agora você domina ela. E a mulher nunca teve voz e nunca teve vez. Tanto é que você sabe o nome de Caim, sabe o nome de Abel, sabe o nome de Sete, sabe o nome de Adão. Mas quais são os nomes das filhas? Você não faz a menor ideia. Tiveram filhas. A Bíblia deixa bem clara que Adão teve filhas. E sem contar uma coisa interessante. Posso falar uma palavra aqui um pouco... O podcast é seu, fica à vontade. Tá bom. Você vê que um Deus tão sábio teve que gerar a humanidade, multiplicar a humanidade através do incesto. Então, essa sempre foi minha dúvida. Porque se ele cria Adão e Eva, que é o pico do iceberg, a ponte da pirâmide, para ter a família, a humanidade teria que ser incestuosa. Então, os irmãos teriam que transar entre si para ter mais filhos, certo? Isso foi o que aconteceu. Bíblica. Isso na lógica bíblica. Aí o que acontece? Então depois Deus proibiu o incesto. Então quer dizer, como é que um Deus imutável, primeiro, acha que o incesto é a melhor forma de dar multiplicação ali, porque parece que ele não tinha um poder suficiente ou pensamento suficiente. Primeiro que ele queria que Adão encontrasse uma zebrinha ou um tatu. Mas que pena que o tatu deu dor nas costas. Pena que porque não o bicho é baixinho, pegar, né? Uma tatua. Não é verdade? Então depois Deus passa então a dizer que o incesto é algo que ele não gosta, algo que ele não quer, algo que ele diz que é pecaminoso, que é errado, mas não era errado antes para ele. Se Deus é imutável, Deus não muda, e Deus é onisciente, ele não sabia que seria errado, então por que ele não começou logo pelo certo? Mas a minha pergunta também, Jason, nesse sentido ele não criou Adão? Não criou Eva a partir dele? Cria outros. Criava outros. Cria outros. Exato, mas não teve. Adão segundo. Mas Deus não é tão criativo assim como nós. Porque Deus é o reflexo do escritor.
Aí você vê, por Reflexo do quê? do escritor, De quem o. do autor da Bíblia. De quem definiu a Deus, né? Exatamente. Escreveu ali. Então, Deus é da capacidade mental, lógica, filosófica e teológica do autor bíblico. Sim, sim. Deus não pode passar daquilo. Tanto é que existem várias contradições, e essas contradições, na verdade, deixam bem claro que aquilo lá são os autores. Tanto é que quando Deus foi punir as cidades de Sodoma e Gomorra, por exemplo, o que foi que ele fez? Ele queria acabar com a imoralidade, certo? Das cidades. Beleza. Mas quando os anjos entraram na casa do personagem De Ló, Ló, boa, você conhece? O que foi que Ló fez com as duas filhas? ofereceu. Ofereceu as filhas para um estu, o pessoal entendeu? Coletivo. Façam delas o que vocês quiserem. Mas ele oferece a filha pros anjos, não é? Não, ele oferece os homens as duas filhas para os homens da cidade. Gente. Para os homens da cidade, para guardar os homens. Qual que era a imoralidade de Sodoma e Gomorra? Dizem que primeiro, a falta de hospitalidade e segundo, a homossexualidade. O que eu sempre ouvi, eu sou homossexual, e o que eu sempre ouvi, não era atacado, mas sempre quando falavam de homossexualidade dentro da igreja, eles sempre falavam de Sodoma e Gomorra. Tanto que tinha uma balada aqui em São Paulo que era ótima, que chamava Sogol, que era uma abreviação de Sodoma e Gomorra. É maravilhoso. Como é que é o nome? Sogol. Que isso, a galera tá olhando. Olha, era incrível essa esses balada. ateus, eu lhe falar, viu? Eles são Esses ateus aí vão pagar Sogol, caro. gostei, cara. Chamava Sogol, que era uma inspiração. Eu achava um absurdo, porque eu era da igreja, eu era um gay da igreja. Um gay da igreja. Mas Essa foi boa. Eu era um gay da igreja. Mas você sabe, Jason, que assim... Ei, dá um corte, viu? Eu era gay da igreja, coloca aí. Eu era, mas isso meus seguidores sabem tanto, já contei tanto. Mas quando eu me descobri homossexual, eu era adolescente e eu não podia contar nada em casa. Eu tive um pai que bebia, né? Minha mãe ia pra igreja e tal. E quando eu vou pra igreja, eu vou meio que pra tentar camuflar minha homossexualidade e buscar um refúgio, uma ajuda pro meu pai, assim. Eu não vou por mim. Você vê que é uma coisa, né? E eu fiquei 2 anos, Jason, no celibato igual padre, assim. Uau. Eu não transava, não beijava, não me masturbava. Eu era um cara... Eu consegui ficar 2 anos sem beijar ninguém, porque eu achava que a homossexualidade era errada. Até descobri que a maioria do meu grupo de jovens era tudo viado e lésbica. Mas, voltando a Sodoma e Gomorra, eu sempre ouvia esse lado de que a sodomia era o sexo anal, né? Então, porque tinha muito homossexual na cidade, então Deus queria destruir, né? Exatamente. Aí o que acontece? Mas o que me admira é que Deus foi acabar com um ato de imoralidade. Ele falou, olha, o pecado desse pessoal primeiro começa com Deus dizendo que ouviu. Olha a história. O autor dizendo que Deus ouviu que um anjo tinha dito para ele que Sodoma e Gomorra estava infestado por pecados mortais. E Deus, a expressão, e Deus desceu para conferir. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ir lá ver. Acontecendo. Exato, Deus veio pessoalmente. Cara, é a cabeça do autor. Pelo amor de Deus, é a cabeça do autor. construção dele. Entendeu agora? Então o que acontece? Aí Deus desceu para poder ver o que estava acontecendo. Assim como ele desceu para ver a Torre de Babel. Parece que lá de cima ele não conseguia ver. Ele teve que descer para ver a Torre de Babel. É tipo o chefe, deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí foi lá e disse, eita, os homens estão construindo alguma coisa aqui, então enfim. Então com Ló foi isso que aconteceu. Deus desceu e quando chegou lá, andou pela cidade, tal. Aí os 2 anjos foram se hospedar na casa de Ló. E Ló tirou as 2 filhas porque os homens queriam demais. Traz ele para cá, bota esses homens para cá. Quem são esses homens? Eles queriam os anjos, né? Exatamente. Aí Ló ofereceu as 2 filhas virgens. Ele não ofereceu a mulher porque a mulher não era mais virgem. Mas ele falou, toma, fique com as minhas filhas. É verdade, Jason. Aí eles não querem, né? Exatamente. É verdade. Aí eu tô me fugindo das Aí aulas o que catequeses. acontece, e o interessante é que os anjos não repreendem Ló. Isso aqui me deixa assim como pai, eu sou pai. E eu fico assim, falo, cara, como é que o anjo, ao invés de repreender Ló ao mesmo tempo, Ló, porque cuida eles... das suas filhas, Ló, cara. responsabilidade, Ló, que é isso? Como é que você entrega suas 2 filhas lá na porta, joga e fecha a porta e para guardar nós 2? Que responsabilidade é essa? Na verdade, corrigir Ló, mas eles não corrigiram. Eles acharam bonito, porque a mulher não servia para nada, não significava nada. Tanto é que vocês sabem o nome de Ló, mas não sabem o nome da esposa de Ló. E não sabe o nome... Oi? É Sara. Não, aí é de Abraão. Quem que vira a estátua de Sal, né? A esposa de Ló. Não Eu vou sei chegar o nome aí. dela. Não tem nome. Não tem nome. É mulher sem nome. As filhas, mulher sem nome. Elas tiveram relações sexuais com o pai, mas sem nome. E uma coisa interessante é que Ló, quando agora o anjo diz, vão embora, mulher, Ló e as 2 filhas. Vão embora, certo? E não olhem para trás. Aí tudo bem. Ló corre, vai para as montanhas. E a mulher, coitada. A mulher, coitada. Tem que ser a mulher. Não tem jeito. O pau cai pra cima dela. Não, tô falando uma agenda figurada, por favor. Mas cai pra cima dela. Por qual motivo? Porque ela olhou pra trás. Cara, veja bem. Vamos pensar, você que tá em casa agora. Como é que você vê
coisas inéditas acontecendo diante dos seus olhos. Vamos pegar a narrativa, não que aconteceu isso, a narrativa. Chuvas de pedras de fogo caindo de enxofre. Nossa, eu ia gravar, sabe? Ia olhar mesmo. Crianças gritando com o corpo em chamas. Deficientes mentais gritando horrores. Mulheres grávidas pegando fogo pela cidade. Casa caindo. Sabe? Cavalos Tudo se morrendo. quebrando. Quem é que não olharia para trás? Fala para mim. Aí o que acontece? Beleza. Aí a mulher olha para trás e imediatamente Deus vai lá com a sua justiça, a justiça dele, pune a mulher. Ele puniu a mulher porque ela olhou para trás. Aí Ló chega lá, na cabana dele, tal, se enche de vinho, vai saber onde ele conseguiu vinho. Tá certo? Esqueceu os sapatos, mas levou garrafa de vinho. Aí o que acontece quando chega lá? Prioridades. Aí as filhas embebedam, que o autor deixa bem claro que foram as filhas quem embebedaram Ló, não é culpa dele, é culpa das meninas. E o autor deixa bem claro, Daniel, uma coisa interessante. O autor diz que Ló perdeu a sensibilidade porque não percebeu o que fez. Agora, para aí, trava você aqui agora. Trava. Como é que o autor do autor sabia que Ló perdeu a sensibilidade? Ele estava lá? Será que o autor estava desenhando, estava na caverna lá, dizendo, não, minha filha, cavalga mais um pouquinho? Não, desse jeito não, calma, vou anotar aqui, calma aí. Anotar, Ló perdeu a sensibilidade. Ele estava lá. Mas por que ele diz que Ló perdeu a sensibilidade? Para culpabilizar a mulher. É desse jeito. Por que perdeu a sensibilidade? Porque ele estava tão bêbado. Broxou? Bêbado. A Bíblia diz que ele estava bêbado demais. As filhas embebedaram Ló de tal forma que ele perdeu a noção de que ele estava ali fazendo sexo com suas filhas. Mentira isso. Na verdade, um camarada extremamente trêbado perdeu a consciência e a sensibilidade. Como é que o pênis dele vai subir? Fala pra mim uma coisa dessa. Então, quer dizer, se subiu, se teve ereção, é porque ele já estava sabendo o que estava acontecendo. Ele sabia o que aconteceu até a ejaculação. Porque as filhas engravidaram, né? Elas engravidam? Elas engravidam de Ló. As duas. Ló torou as duas filhas. Gente, Jason, eu acho que eu parei muito na parte menos traumática. Pois é, Ló torou as duas Isso filhas. tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá lá, Gênesis 19. Então o que acontece? Aí eu pergunto pra você. A mulher de Ló, volta um pouquinho agora. Ela foi punida por quê? Porque olhou pra trás. Ló foi punido porque transou com as duas filhas? Não. Não. O anjo que apareceu para acabar com a moralidade com os homossexuais de lá de Sodoma e Gomorra, apareceu esses mesmos anjos lá com Ló para dizer: ô, que isso, Ló? Vai entregar a filha? É tua filha, cacete. Em algum momento, aí eu pergunto, após Ló, todos os sacerdotes, juízes, reis, profetas, maiores e menores, quais desses homens disseram que Ló estava errado? Alguém? Não sei. Nenhum. Nenhum teceu comentário sobre o assunto. Nenhum chegou para dizer que Ló estava errado. Jesus foi o único que lá no Novo Testamento falou de Ló. Ele fala de Ló? Fala de Ló. Jesus fala de Ló. Jesus fala. O que ele fala? Ele fala assim: assim como no tempo de Ló, comia, bebia, casava-se e tal, até que veio o fogo do céu e destruiu todo mundo. Ele só fala isso. Ele fala: assim será a vinda do Filho do Homem. Aí o que acontece? Aí você percebe que Jesus não repreende Ló. Isso que eu ia falar, também não repreendeu Ló. Não. Não falou nada. Ele estava errado, viu? Não, em nenhum momento Jesus disse assim, assim como aconteceu, mas Ló vai pagar sobre o que ele fez. Não. Então quer dizer, você vê que há um complô muito forte de Deus contra as mulheres. Tanto é que, por exemplo, as mulheres eram vendidas, sabia disso? Né? Sim. Deus ensinou para os hebreus como comprar mulher e como comprar homem. E estabeleceu um valor. O homem seria 50 moedas de prata, ou ciclo de prata, a mulher valia 30. Se o homem valesse 100, a mulher valia 70, ou 60. Sempre menos. Então, quer dizer, quando vocês forem comprar escravos, e a escrava for assim, o escravo for assado e for mulher, pague tanto. Quer dizer, você compreende que Deus é cultural e Deus é geográfico? Sim, com certeza. Exatamente isso. Sim. A pessoa que não para pensar nisso, eu não vou dizer que ela está errada. Não. Eu não vou dizer que é uma boba, isso, aquilo, é uma otária. Não. É o pastor que faz dela de otária, na verdade. Chama ela de ovelha. E na cara dela. É porque se a gente for ver o papel da ovelha, a ovelha obedece sem questionar, né? Sem questionar, Tadinha. exatamente. Então o que acontece? Então, o que eu digo para as pessoas é que ela está possessa por um dogma, por uma bactéria. E essa bactéria precisa ser tratada, ser expulsa da cabeça dessa pessoa. Porque não é possível que ela não compreenda
nessas entrelinhas que um Deus superior jamais teria comportamentos tão baixos.